Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem e que sejam todos bem-vindos ao nosso estudo desta noite. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 22, no item 236. Este capítulo ele é intitulado da mediunidade entre os animais. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos então relaxar os nossos pensamentos, relaxar a nossa mente, tranquilizar o nosso coração e que possamos agradecer aos nossos mentores individuais, nossos protetores e toda a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos auxiliando nesse trabalho, nesse estudo de nós mesmos. E que possamos ainda elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, o nosso Divino Mestre e Salvador. Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos servir as forças do bem para a evolução do mundo. Mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos servir as forças do bem para a evolução do mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos servir as forças do bem para a evolução do mundo. E assim, já tranquilos, serenos, agradecemos por esta oportunidade e vamos dando início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite. Como nós já vimos a semana passada, a nossa companheira Ângela já iniciou esse capítulo e hoje nós estamos no último item, que é o item 236, que fecha esse capítulo que fala da mediunidade entre os animais. Então, na sua pesquisa, Kardec ele vai buscar, todas as formas, pesquisar todas as formas de manifestação das comunicações mediúnicas. Então, nesse capítulo, Kardec ele vai buscar entender se os animais têm ou não mediunidade. E ele busca de diversas formas compreender e deixar claro. E nós já vimos nos dois primeiros itens que existe aí algumas fraudes com relação aos animais estarem aí tirando mensagem, cartõezinhos e passando essa mensagem. E que na verdade essas mensagens são de animais que foram condicionados ou adestrados a esse tipo de mensagem. E nós já vimos também que Kardec ainda não se deu por vencido. Por isso que nesse item 236, ao perceber que existe aí diversas fraudes, Kardec vai buscar esclarecer esse item. E ele vai buscar as respostas desse fenômeno da mediunidade entre os animais através da resposta dos espíritos. E aqui, e como em outros capítulos, nós já vimos que Erasto é esse espírito que vem aí nos esclarecer e nos explicar esses fenômenos, para que a gente possa compreender de fato todas essas possibilidades das comunicações mediúnicas. Então, Erasto, ele volta falando um pouco da questão do ser médium. Quem é o médium? Então, Erastus,
começa dizendo assim: primeiro convenhamos bem acerca de nossos fatos. O que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que esses possam se comunicar com facilidade com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer espécie que seja. Então aqui a gente já começa a perceber que para haver a comunicação é preciso que haja o quê? O médium. Porque o médium, ele vai estar ligado com nós encarnados. Ou melhor, o espírito vai estar ligado com nós encarnados. Então é de perispírito para perispírito. E o perispírito do animal é incapaz de permitir essa comunicação. Então esse já é um ponto que fica muito claro. E aí segue Erastus nos seus esclarecimentos. Há um princípio que estou seguro é admitido por todos os espíritas, é que os semelhantes agem com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, se não os espíritos encarnados ou não? É preciso vos repetir sem cessar? Então aqui Erasto é bem categórico. Pois bem, eu vos repetirei ainda. Vosso perispírito e o nosso são auridos, Mas eles querem dizer assim, procedem no mesmo meio, são de uma natureza idêntica, são semelhantes. Numa palavra, possui uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que nos permite, espíritos e encarnados, nos colocarmos muito pronta e muito facilmente em relação. Enfim, o que é peculiar aos médios, o que é da essência mesma da individualidade. É uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anula neles toda refratariedade, ou seja, que é resistente, que anula toda resistência e estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. De resto, é essa resistência da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria daqueles que não são médios. Então aqui, quando Kardec está falando isso, é um pouco do que eu já expliquei. Então essa facilidade que existe entre os espíritos e os médios se dá através aí do perispírito para perispírito. E nós sabemos que todos nós somos médios. E nós temos aí os médios ostensivos. Então nós já vimos que só os indivíduos que já foram preparados, aqueles que já têm no seu projeto reencarnatório essa facilidade para ser médios ostensivos. Nós já entendemos que a mediunidade ela é orgânica. Então, isso já vem no próprio indivíduo, através da sua preparação lá no plano espiritual. Então, são esses indivíduos que se comungam, vamos dizer assim, que se juntam perispírito com perispírito. E só assim é que esse médium consegue aí transmitir as mensagens. Todos somos médios, mas aqui ele deixa bem claro os médios ostensivos para a gente entender.
que essa comunicação só pode se dar entre espíritos e encarnados. Então vejamos que a gente começa a perceber que não existe essa comunicação entre os animais. Por quê? Porque não há essa fusão, essa união de perispírito para perispírito. O fluido vital dos animais, gente, é diferente do fluido vital do ser humano. Então, não é possível o perispírito de nenhum animal se conectar com o perispírito humano. Porque como ele falou lá, né? Os semelhantes agem com os semelhantes. E ainda para deixar mais claro, Erasto continua: os homens são sempre levados a tudo exagerar. Uns, e não falo aqui dos materialistas, recusam uma alma aos animais, e outros lhes querem dar uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Então aqui está falando, né, que há esse exagero. Umas acham que ele não tem alma, outros já querem dar uma semelhante à nossa. Por que querer assim confundir o perfectível com o imperfectível? Não. Estejam convencidos, o fogo que anima os irracionais, o sopro que as faz agir, mover e falar em sua linguagem, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se misturar, se unir, fundir com o sopro divino. A alma etérea, o espírito em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, esse rei da criação. Ora, o que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Não é essa a condição essencial de perfectibilidade? Pois bem, reconhecei, pois, que não se pode assimilar ao homem único, perceptível em si mesmo e em suas obras, nenhum indivíduo de outras raças vivas sobre a Terra. Então aqui fica bem claro, né? E ainda para a gente completar aqui o nosso estudo, eu vou só estar aqui no livro O Consolador, quando Emmanuel fala, né? Emmanuel, através da psicografia de Francisco Xavier, ele diz que os irracionais não possuem faculdade mediúnica propriamente ditas, contudo, têm percepções psíquicas embrionárias condizentes ao seu estado evolutivo. Então aqui fica muito claro que os animais não têm essa faculdade mediúnica como nós a entendemos. E aí, seguindo ainda, Erasto vai estar aqui falando, dá um exemplo aqui do cão, né? O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e o comensal do homem. É perceptível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal. Ninguém ousaria sustentá-lo, porque o cão não faz progredir o cão. Então aqui o animal, o cão aqui, ele não vai fazer progredir. Não acontece o que acontece conosco. Nós podemos ajudar uns aos outros a progredirem, a avançarem, a conhecer. Nós temos essa capacidade de troca de conhecimento. E aí ele segue. E aquele dentre eles que é o melhor adestrado é sempre adestrado por seu mestre. Então prova mais uma vez que o animal, no caso aqui o cão que ele dá o exemplo, ele foi adestrado, ele foi condicionado a realizar tais tarefas. Desde que o mundo é mundo, a lontra constrói sempre seu abrigo sobre as águas, segundo as mesmas proporções
e seguindo uma regra invariável. Os roxinós e as andorinhas não construíram jamais seus ninhos de modo diferente do que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais antes do dilúvio, como um ninho de pardais da época moderna. É sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de fibras de ervas e resíduos, recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas, as formigas, essas pequenas repúblicas caseiras jamais variam seus hábitos de abastecimento. Seu comportamento, seus costumes, suas produções, enfim. A aranha tece sempre a teia do mesmo modo. Então aqui a gente fica bem claro que isso continua da mesma forma. Não houve um progresso, não houve uma modificação, não houve uma evolução. E aí ele acrescenta: de outro lado, se procurais as cabanas de folhagem e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. As vestes de peles brutas se sucederam os tecidos de ouro e da seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova dessa marcha incessante da humanidade em direção ao progresso. E aí, deixando claro que o animal, ele repete aquilo sempre. E nós estamos aí evoluindo. E isso fica muito claro, né, gente? Porque hoje nós podemos estar aqui estudando através aí dos meios tecnológicos. Conversamos com diversas pessoas ao mesmo tempo, aí através das redes sociais, através do celular. Então, provando mais uma vez que o espírito, né, é o ser inteligente da criação. E ainda segue aqui Erasto nessa explicação. Desse processo, desse progresso constante, invencível e irrecusável da espécie humana e desse estacionamento indefinido das outras espécies animadas, conclui comigo que se existem princípios comuns ao que vive e ao que se move sobre a terra, o sopro e a matéria, não é menos verdade que só vós, espíritos encarnados, estáis submetidos a essa inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para adiante e sempre para adiante. Então aqui falando da lei do progresso, que nós estamos sempre evoluindo, sempre caminhando aí para a evolução. E aí ele diz: Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para nos alimentar, para vos alimentar, para vos vestir, para vos secundar. Deus deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudar precisariam compreender e proporcionar sua inteligência aos serviços que são chamados a fazer. Mas em sua sabedoria não quis que estivessem submetidos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, tais ficaram e ficarão até a existência de suas raças. Então aqui, gente, fica muito claro. Eu acho que muitas vezes a gente quer fazer um resumo, mas a leitura deixa muito claro que esses animais, eles não se enquadram na lei do progresso. Logo, fica muito claro que esses animais, além de não estarem enquadrados na lei do progresso, eles não têm essa mediunidade, não têm mediunidade para darem aí as suas comunicações. E ainda ele fala, né,
ainda seguindo aqui mais alguns trechos que são interessantes. Costuma-se dizer, os espíritos mediaminizam e fazem mover a matéria inerte. As cadeiras, as mesas, os pianos fazem mover, sim, mas medianizam, não. Então, os espíritos, através que nós já estudamos isso também, e mesmo lá nas mesas girantes, quando tudo começou, os espíritos, eles têm essa capacidade de mover através do que? Do ectoplasma. Se utiliza o ectoplasma dos médiuns ou das pessoas que estão ali. Muitas vezes nós nem sabemos que esses espíritos estão se utilizando do nosso ectoplasma, mas eles se utilizam desse ectoplasma para mover cadeiras, como nós já vimos em outros capítulos aí anteriores, para fazer a materialização, mas jamais uma mesa inerte, uma madeira, ela vai ser mediunizada, ou aí os próprios animais, como nós estamos vendo aqui. E aí ele fala por quê? Porque ainda uma vez, sem médium, nenhum desses fenômenos podem produzir-se. Então é necessário o médium para que esses fenômenos possam acontecer. É através do nosso ectoplasma que esses fenômenos acontecem. E aí ele coloca ainda: o que há de extraordinário em que, com a ajuda de um ou vários médios, façamos mover a matéria inerte, passiva, que justamente em razão de sua passividade e da sua inércia é apropriada para sofrer os movimentos e os impulsos que desejamos lhe imprimir? Para isso, temos necessidade de médios. É positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que nos fornece, com seu desconhecimento e fora de sua presença, sobretudo nos fatos de tangibilidade e de transportes. Nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que os mais sutis e os mais imponderáveis dos vossos gases, se unem, se casam, se combinam com o envoltório fluídico, mais animalizado do médium, e do qual a propriedade de expansão e de penetrabilidade é inacessível para os vossos sentidos grosseiros, e quase inexplicável para vós. Nos permite mover os móveis e mesmo quebrá-los em quartos desabitados. Nós já vimos isso, né? Quando nós começamos o livro dos médiuns, nós já falamos da penetrabilidade, dessa capacidade desses fenômenos, e tudo isso só é possível através do médium. Mesmo o médium, muitas vezes, nem tendo consciência disso, ele está doando aí o ectoplasma. E ainda segue Erasto na sua explicação. Certamente os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, que é o que nós já comentamos a semana passada, pelas colocações da Ângela, do Rafael, enfim, nós já colocamos isso, que os animais eles podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, e frequentemente tal medo súbito que os torna e que não vos parece motivado é causado pela visão de um ou de vários desses espíritos mal intencionados para com os indivíduos presentes ou para com aqueles a quem pertencem esses animais. Então, muitas vezes, esses espíritos, mal intencionados ou que têm por algum objetivo, eles se fazem aparecer para os animais, causando muitas vezes espanto, medo para os seus donos. Muito frequentemente observais cavalos que não querem nem avançar, nem retroceder, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário.
Pois bem, tende por certo que o obstáculo imaginário frequentemente é um espírito ou grupo de espíritos que se comprazem em lhes impedir de avançar. Lembrai-vos da mula de Balaão. E a questão da mula de Balaão, eu coloquei aí já no grupo, né, um vídeo, e coloquei também um texto. Então, a mula lá, quando ela para, ela não quer ir. Por quê? Porque um espírito se fez presente, se tornou tangível, como coloca aqui no livro. E ela emburra e não quer ir. E Balaão não entende, né? Esse profeta, ele bate na mula e ele não entende. E a mula fala. Mas tudo isso através de quê? Do ectoplasma do médium. Então aqui a gente volta naquela história lá. Através do ectoplasma é capaz de se mover, de fazer com que o animal fale, com que se mova, com que se bate mesa. Mas a mula não estava mediunizada. É isso que precisa ficar bem claro, e eu acho que foi o que ficou, né? Ele foi uma forma apenas para impedir que Balaão continuasse, uma forma de chamar aí a atenção. E aí ele fala assim, seguindo: lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo diante de si e temendo sua espada flamejante, se obstinava em não mover-se. É que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis se tornar visível só para o animal. Mas o repito, não medianimizamos diretamente nem os animais, nem matéria inerte. Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. Então aqui mais uma vez, gente, deixando muito claro que não é possível a mula, ou nenhum animal, ou nenhuma matéria inerte ser mediunizada. E aí ele segue ainda aqui, dizendo, né, ele conta aqui um caso, né, do Senhor T. Disse ele: magnetizou seu cão. Aqui chegou, ele o matou, porque esse infeliz animal morreu depois de cair numa espécie de atonia, de languidez, consequentemente de sua magnetização, com efeito inundando-o de um fluido em uma espécie superior à essência especial à sua natureza, e esmagou e agiu sobre ele, embora mais lentamente, à maneira do raio. Então aqui ele está falando que esse senhor magnetizou o seu cão através da doação dos fluidos próprios, mas isso perturbou o animal e acabou o quê? Matando o animal, porque nós já vimos que somos de natureza diferentes, de fluidos diferentes. Então, o que aconteceu? Matou o animal, porque o fluido, o envoltório fluido dos animais não permite esse tipo de magnetização e nem de ser mediunizado. Então isso é algo que acredito ter ficado muito claro para nós. E ainda seguindo aqui, ele fala, né, que em certos... Só um minutinho. Isso estabelecendo, reconheço perfeitamente que entre os animais existem aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se haja bem ou mal para com eles. Então aqui os animais, eles vão responder se eles são bem tratados, se eles não são, eles vão responder. Muitas vezes a gente não fala assim que o animal tem a cara do dono,
tem os jeitos do dono, porque ele reflete isso. E aí nos diz, e que Deus, que não faz nada incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidade de sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens que habitam as solidões. Então, assim, existem os animais aí, que são os animais domésticos. Eles têm essa capacidade, essa qualidade de socializar-se conosco. Enquanto que outros animais, eles têm que viver nas selvas, têm que viver lá nas solidões. E ainda assim, eles vão conviver lá com os seus pares, no meio ambiente necessário a eles. Mas daí a poder servir de intermediário para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença da natureza. Então, mesmo esses animais que são domésticos, o gato, o cachorro, que estão próximos de nós, que têm essa capacidade de sociabilizar, ainda assim eles têm natureza diferente da nossa. E jamais eles vão transmitir um pensamento de um espírito. Então isso deixa muito claro. Aí eu só vou fechar aqui com o que ele fala. Para me resumir, os fatos medianímicos não podem se manifestar sem o concurso consciente ou inconsciente de médios, e isso apenas entre os encarnados, espíritos como nós, que podemos encontrar aqueles que nos sirvam de médios. Quanto ao adestramento dos cães, dos pássaros ou outros animais para fazer tais ou tais exercícios, é assunto vosso e não nosso. Então, esses animais, para serem adestrados, para serem condicionados, ele está falando aqui que é assunto do ser humano. Podemos fazer isso, podemos adestrar, mas jamais eles serão transmissores, vamos dizer assim, de mensagem. Jamais eles vão ter essa capacidade mediúnica como nós, seres humanos. Então, creio que aqui agora ficou claro, esclareceu, fechou o capítulo de uma forma bem explicativa. Porque os animais, como nós vimos, eles não tiveram evolução. E nós já vimos também que a matéria, os animais, eles não podem ser mediunizados. Portanto, eles não têm essa capacidade de transmitir comunicações. E isso esclarece aí, creio eu, as nossas dúvidas que nós tivemos aí a semana passada. E ainda só para acrescentar, eu sei que já está ficando longo, mas só para acrescentar, nós já estudamos isso no Livro dos Espíritos, e aí só para acrescentar aqui uma perguntinha, só para a gente fechar. Ele fala na questão 600 do Livro dos Espíritos: a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, estará depois da morte na erraticidade como a do homem? Porque nós também comentamos isso a semana passada. E vejam que os espíritos nos dizem: é uma espécie de erraticidade, uma vez que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age de acordo com seu livre-arbítrio, com sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. A consciência de si mesmo é o que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após sua morte pelos espíritos a quem compete essa tarefa e quase imediatamente utilizado. Não há tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Então vejam, aqui existem aí os espíritos responsáveis para trabalhar, para classificar esses animais.
eles são recolhidos, feita essa classificação, mas eles não têm, eles não ficam, né, ali, vamos dizer assim, nesse período de erraticidade, gente, porque eles não têm essa capacidade do pensamento como nós. Então fica muito claro. E aí, depois, né, no Livro dos Espíritos, quem quiser tá seguindo, tem várias perguntinhas a respeito da questão dos animais aí, das 600 para frente, quando fala lá dos 3 reinos, né? Mas só para a gente fechar aí o nosso tema. Creio eu que agora tenha nos esclarecido. E as questões, os comentários, nós vamos estar dando sequência lá no grupo do WhatsApp. Mais uma vez eu agradeço a todos e que Jesus nos envolva sempre com o seu amor, com a sua paz, com a sua tranquilidade e serenidade. Muito obrigada.